Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual que é o horário que você vai assistir. Sejam muito bem-vindos ao podcast Data Talks Brasil, que é um projeto que o Ney e eu estamos criando. Estamos preparando já há alguns meses. Muito felizes por estar entregando para vocês esse primeiro episódio. Então, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês se divirtam com a gente hoje, nesse papo gostoso de dados, né, gente? A gente ama falar desse assunto, né, Ney? Com certeza. Então, é um prazer imenso ter vocês com a gente aqui. Participem, né? Nos adicionem nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. A gente vai deixar aqui os contatos para vocês, né, nos adicionarem. E mandem comentários, sugestão de conteúdo, sugestão de pessoas que vocês queiram ver aqui com a gente. Enfim, se vocês estão gostando, porque é a opinião de vocês que vai fazer com que a gente consiga melhorar cada vez mais, né? Somos novatos aí no mercado de podcast, então tenham paciência, mas é com muito carinho, com muita energia, né? Com muita felicidade que estamos aqui hoje entregando o Data Talks Brasil. Então, nesse podcast, a gente vai falar sobre dados, né? Como o nome já diz. Então, a gente vai falar sobre as ferramentas mais utilizadas, segurança de dados, a gente vai trazer mercado, carreiras em dados, você que não trabalha na área de tecnologia ainda, ou já trabalha, mas não em dados, ou quer se especializar mais, aprofundar mais, entender melhor quais são suas opções dentro do mercado de dados. É aqui que a gente vai trazer isso, né, Ney? Sensacional, Jéssica. Exatamente. Então, esse é o Data Talk, sejam muito bem-vindos e agora a gente vai se apresentar. Então, eu sou a Jéssica Coelho, não sei se vocês já me conhecem, né? Algumas pessoas já devem me seguir nas redes. Eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de tecnologia, sendo 7 deles focados em dados. Já fui DBA, já fui BI, já fui Platform DB. E hoje eu sou consultora de um grande cliente americano com sede em São Francisco. E tem me dado essa visão internacional para eu trazer aqui também, né? Para aqueles que têm aquele sonho de trabalhar para clientes americanos. Então, vou trazer um pouquinho como está o mercado. Vamos trazer, né? Como está o mercado de fora. E é isso, né, Ney? Boa, falei demais. Sensacional. Vamos lá. Boa, Jéssica. Prazeraço estar com vocês. Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ney, prazer. Vou também me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou diretor de dados na A3 Data. Trabalho com dados há alguns anos também, mas não tenho formação nessa área, né? Depois a gente tem que marcar um episódio, acho que só para contar falar disso, essa né, caminhada esquisita que foi a minha, né? Mas, pessoal, só para, né, para quem não me conhece, eu tenho uma formação de graduação em música, depois eu fiz mestrado e doutorado na sociologia, e aí vim parar no mundo de dados, começando a minha atuação como cientista de dados, depois fui para a área da engenharia, e hoje eu estou, né, ajudando o time aí, o nosso time a desenvolver os nossos projetos, a gerar valor para os nossos parceiros, né? Sou professor também há mais de 10 anos, né? Gosto muito de compartilhar conhecimento, esse é até um dos motivos pelos quais a gente está aqui, né, Jéssica? Para compartilhar um pouquinho, conversar um pouquinho, suscitar esse diálogo com você que está aí acompanhando a gente. E é isso, né, Jéssica? Vamos falar então de dados, né? Vamos começar pelo começo, né? Já que esse é um podcast Data Talks Brasil, um podcast de dados, vamos começar pelo porquê. Por que é importante a gente falar de dados, né? Por que dados é um assunto interessante, um assunto que vale a pena ser falado? O que você acha? E que vale a pena ter um podcast para falar disso, né? Pois é, para eu acompanhar. Por que é tão importante? Porque, basicamente, hoje é o ativo, o grande ativo das empresas, né? Há muitos anos atrás, elas já começaram a coletar essas informações, esses dados dos seus clientes, das suas vendas, mas ainda não tinham aquela possibilidade, aquele poder computacional para trabalhar em cima dessa massa imensa de dados que sempre foi coletada, né? Então, o dado sempre orientou as decisões estratégicas. Então, as empresas sempre, obviamente, precisavam saber quanto eu vendi, né? Quanto eu... qual o meu cliente, qual o tipo de cliente que eu tenho, qual a época do ano que eu mais vendo. Então, ou seja, uma análise de dados que já aconteceu. Bacana. Não é isso, Ney? Foi assim que tudo começou com os dados, correto? Exatamente, mas tem uma coisa aí, Jéssica, também que é interessante, porque as organizações, elas acordaram para isso um pouco recentemente, né? Então, era muito comum, alguns anos atrás, você ter organizações no mercado que ainda tomavam decisões baseadas no meu feeling do mercado, no meu conhecimento do cenário econômico, enfim, né? Mas em uma análise muito subjetiva, né? No que eu tô vendo, no que eu acho, no que eu tô observando ali do cenário. E
olhar para dados, essencialmente, é você procurar um meio de não errar, né? Você procurar um meio de tomar decisões acertadas, ancorado na realidade e não naquilo que a gente está vendo imediatamente. E é um diferencial competitivo, né? As empresas que saibam usar melhor esse ativo, saibam tirar proveito do ativo, elas vão estar anos-luz das outras, porque elas vão entender o cliente, a sazonalidade, eu vendo mais em qual época do ano, se eu colocar um produto desse tipo nessa região, né? Enfim, como que eu posso fomentar a venda do que vai vir, que é o grande diferencial dos dados atualmente, que eles ainda buscam uma predição, futuro, coisa que antigamente não era tão possível. Exatamente. Né? Inclusive, no mercado hoje, você tem muitas empresas trabalhando no que o pessoal chama de produtos de dados, né? Tamanha relevância, importância e a centralidade que toda essa conversa sobre dados tomou, não só no mercado de tecnologia, mas em todas as áreas, né? Você vê equipes de dados, equipes de tecnologia focadas em dados hoje nos mais diversos setores do mercado. Então, cara, finance, saúde, agronegócio, e-commerce, varejo, enfim, né? Todas os mais diversos setores da economia, todo mundo já percebeu que dados é um ativo competitivo muito importante. Agora, olha só, se a gente fosse fazer uma retomada histórica de alguns anos para trás aí, o que você me falaria sobre o ponto em que o mercado percebeu essa mudança? Como é que você enxerga? Você que tem não tantos anos de experiência assim, mas alguns, mas né? alguns já estão no mercado há um tempo. Mas como que você percebe essa mudança, o ponto de virada e de lá para cá, como que foi essa caminhada, esse desenvolvimento das organizações se orientando para dados? Como eu falei, né, os dados sempre foram importantes de algum nível, né? As empresas precisam saber, como eu disse, se preparar para uma venda, para um pico de vendas em um determinado momento do ano. Eu tenho, por exemplo, no meu cliente, tem o pico em favor do Black Friday ou um Natal. Boa. Então, isso eles já sabiam, né? Mais ou menos ali quanto que vai vender, quanto eu vendi, para quem eu vendo. Mas chegou um momento em que eles perceberam que a competição estava muito grande, as empresas estavam muito excelentes nos seus produtos, excelentes no seu mercado. E para crescer a mais do que isso, eles precisavam entender a um nível mais profundo sobre o seu próprio negócio. E saber o que aconteceu ontem, ano passado, ou prever um pouquinho à frente, baseado em dados antigos, que nem sempre são a realidade, porque de um ano para o outro, tudo pode mudar. Então, o que eu vendi na Black Friday do ano passado pode não ser relevante para Black Friday desse ano, porque tudo mudou, né? Pô, sensacional. O mercado é outro, né? Inclusive, recentemente eu li um artigo na Harvard Business Review de 3 autores, me fugiu aqui o nome, mas eles estavam comentando justamente isso, né? Que um dos grandes objetivos das organizações modernas está em ser perene, né? Em continuar ser, né, uma organização sólida num mercado que muda o tempo inteiro, que está em constante transformação. Exatamente o que você falou. Então, não adianta mais eu analisar a minha próxima Black Friday, meu próximo Natal, como eu vou vender o mês que vem, analisando o mês anterior, porque eu tenho outras variáveis que, caso eu não tenha meios de coletar isso e identificar isso, eu tô no escuro. E como você falou, eu tô na sensação. Eu acho que, considerando o momento do ano, eu acredito, baseado no que eu vendi no mês passado, baseado no que eu vendi no ano passado, eu vou vender isso. E nem sempre isso vai acontecer. E a gente tem tanto dado sendo coletado, tanto dado disponível que poderia ajudar as empresas nessas análises. Eu acho que foi isso. Alguém teve um clique, né? As empresas mais competitivas tiveram um clique e falaram, olha, eu tenho muito dado que eu coleto, né? E que eu não estou usando. Então, ele voltou-se para a sua amostragem de dados, ali, seus bancos de dados, de teras e teras de informações, e falou, gente, será que tem alguma coisa aqui que eu posso tirar? E foi aí que eu acredito que as empresas entenderam o poder do dado e começaram a correr atrás de meios de analisar isso. Mas naquele momento ainda não era possível, né? E quem começou a fazer isso, começou a sair na frente. Começou a sair na frente e puxar o carro dos outros, né? Exatamente. Os outros acabaram indo atrás disso e puxando o mercado. E como o mercado, né, ele é competitivo por si só, quando eles viram que as outras empresas estavam na frente, perceberam, olha, eu tenho que fazer o mesmo. E eu acho que foi isso que todo o mercado movimentou e entendeu a importância do dado, né? Boa, boa. Legal demais. Cara, você lembra de algum exemplo pra gente compartilhar com a galera aí sobre algum exemplo de como trabalhar com dados fez a diferença ou algum projeto legal que você possa mencionar? Eu tenho na cabeça, mas eu quero ouvir você. Eu acho que o
o mais legal, assim, o mais clássico que a gente sempre escuta na faculdade é o da fralda e da cerveja, né, Ney? Quem nunca ouviu falar, né, pessoal? Quem nunca ouviu falar da história da cerveja e da fralda? O que é isso, né, para aqueles que são novos aí na área, né? É aquela bela história de que o supermercado, analisando os seus pedidos de uma maneira mais eficiente, analisando toda a amostragem de dados e fazendo uma análise mais de estatística em cima dos dados, eles viram que a chance de vender-se ali cerveja junto com a fralda era muito eficiente, porque os pais já iam lá, pegavam a fralda e pegavam a cerveja. E isso é uma coisa que, se você não tiver um dado para te falar isso, é muito difícil você inferir. Não né? é natural, Não é né? natural você pensar. Então, toda a organização do supermercado, pessoal, não é aleatória. Tudo isso tem uma análise sobre isso. E eu vi um caso muito legal também, Ney, não sei se você já ouviu falar, de que alguns hospitais americanos fizeram algumas pesquisas com base de dados para prever a chance de determinados tipos de paciente desenvolverem doenças em 20, 10 anos, em função do histórico hospitalar delas. Em função da alimentação, em função de problemas que a família já tenha. E com isso ele diz, olha, tem tanta chance de você desenvolver, o que não é uma informação muito legal, né? Mas pelo menos te dá uma noção ali do que eu posso fazer, talvez, para evitar que esse caminho aconteça, melhorando minha alimentação, modificando meu meio de vida, enfim, os meus hábitos, né? Então é um exemplo também, né? Sensacional, cara. Olha, tem um exemplo que eu queria compartilhar com você e com a turma que tá em casa assistindo a gente também, que você tá indo muito por uma linha muito legal que vai pra ciência de dados, né? De modelagem preditiva, machine learning, né? Que é um baita diferencial. Eu quero citar um exemplo de algo que a gente conseguiu. Foi um projeto que eu acabei participando com o meu time, que a gente desenvolveu, a gente gerou muito valor, mas a gente ainda não chegou nessa parte do machine learning. Quando chegar, vai gerar mais valor, né? Ainda. Exatamente. Mas, por exemplo, pense numa organização muito grande que tem, né, milhões de clientes e tem um pool de serviços que esses clientes interagem com a organização, consome uma coisa, consome outra coisa, consome outra coisa. E aí, esse parceiro nosso, ele tinha um problema, é o seguinte: se você consumisse o serviço A, se você fosse cliente do serviço A, você tinha um cadastro. Se você fosse cliente do serviço B, você tinha outro cadastro. Se você fosse cliente do serviço C, você tinha outro cadastro. E esses cadastros diferentes não necessariamente eles batiam, né? Às vezes, assim, né? Quando eu era solteiro, eu consumi o serviço A, aí depois eu casei e consumi o serviço B, aí em um cadastro eu tô casado, outro eu tô solteiro. Esse tipo de inconsistência. Mas, além disso, e também é um problema que é muito comum no mercado, né? Você acompanha isso, é você ter fontes de dados que a gente fala que são ciladas, né? Que são totalmente separadas, que não conversam, né? Entre si. E aí, para quem está tomando decisão, para quem está fazendo a gestão do negócio, ou para quem está na ponta fazendo o atendimento de um cliente, é muito difícil olhar para esse cliente de uma maneira completa, né? Entender essa pessoa, entender ele como pessoa, qual é o comportamento dele, como que ele, né, interage com a empresa, o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são os serviços que faz. O que eu posso sugerir, né, o que faz sentido para ele, o que ele já tem, para não ficar oferecendo coisa que ele já tem. Exatamente. Então, o que a gente fez nesse projeto que foi muito legal? A gente fez um grande trabalho que é muito comum quando a gente pensa lá a arquitetura de Data Lake, né? Que é de integração de todas essas fontes. Assim, falando assim, né? Parece que é um negócio simples, mas é um projeto que a gente ficou literalmente meses executando, uma massa gigantesca de dados, né? Das mais diversas naturezas que o cliente interage com essa organização. E no fim, a gente conseguiu entregar uma visão completa, uma visão inteira desse cliente pela primeira vez. Essa organização entendeu o seu cliente de uma maneira completa como uma pessoa, né? Quer dizer, eu não quero entender o Ney cliente X, o Ney cliente Y, o Ney que consome tal outra coisa. Eu quero entender o Ney, eu quero entender o que ele consome, como que ele se comporta, o que ele tem, o que faz sentido para ele. Exatamente. E aí a gente conseguiu melhorar o relacionamento, né? O relacionamento, melhorar a experiência do cliente, obviamente gerar muito mais valor para a organização. Perfeito. Eu acho que o seu exemplo é perfeito pelo fato de trazer para o mundo real
né, para as nossas demandas, porque os exemplos anteriores são exemplos legais que mostram coisas assim em alto nível, né, numa ciência, como você falou, ciência de dados, prever uma doença, prever um comportamento de compra, isso é muito legal. Mas quando você traz para o mundo real, esses são os desafios que os profissionais da área, engenheiros de dados, cientistas de dados, vão no mundo real, né, no dia a dia. Exatamente. Vão pegar uma massa de dados completamente desordenada, completamente sem padrão, sem documentação ali, sem integração. E o desafio do engenheiro, principalmente, é isso, né? É fazer com que esses dados façam sentido, né? Tenham semântica ali, tenham relação, para que os próximos níveis consumam, né? Consumam esse dado e venham a trazer insights, como eu falei, né? Do médico ou porque esse do hospital, obviamente, imagina quantas vezes um paciente interage com o hospital, como ele interage. Às vezes ele foi num dentista, que é uma outra ferramenta, é uma outra maneira de se relacionar, né? Com um lugar de saúde. Eu posso ir num fisioterapeuta, eu posso falar que eu tenho uma alergia e como que isso se relaciona. Obviamente, um engenheiro de dados aí trabalhou bem nessas massas, como o Ney falou, para integrá-las, entender. Essa é a pessoa, esse é o indivíduo que eu quero analisar sob o ponto de vista de saúde, né? E olha só que interessante, imagina você ter dados de saúde de uma pessoa totalmente integrados nas suas diversas etapas de vida. E assim, dados de exame com consulta médica, com dentista, né? Olha só que ideia interessante. Eu nunca vi isso implementado, né? Mas enfim. É uma ideia. Boa. Quem sabe aí, né? Ideia de negócio aí. Olha só. Para os engenheiros. Mas aí você falou engenheiro de dados. Eu acho que esse assunto é legal pra gente mencionar com a galera que tá chegando agora, que não conhece bem o mercado. Porque quando houve esse momento de virada em que a gente começou a trabalhar dados nas organizações, desenvolveu-se um time, né? Esse time tinha ali alguns papéis. Hoje nós temos papéis que não são os mesmos papéis de 2 anos atrás, que não são os mesmos de 5 anos atrás. Como é que é a sua visão de como que foi o desenvolvimento do time de dados? Como é que foi isso aí? Pensando um pouco na minha trajetória e nos estudos, né, que a gente tem feito, exatamente por a gente estar nesse meio, fazendo esses meetups, a gente conhece bastante aí como é que tá o mercado, né? Eu vejo que inicialmente eu tinha ali um analista de BI, né? O famoso analista de BI, analista de dados. Eu acho que foram os precursores dessas carreiras. E o que esse cara fazia, né? Analista de BI, o que ele era? O analista de BI, pelo menos, aí a gente, né, talvez você tenha uma outra visão, mas o analista de BI, para mim, é a pessoa que era responsável por analisar esses dados passados, muito geralmente os dados passados sobre a empresa, né, do que aconteceu, e gerar alguns insights ali sobre as vendas, para que as equipes de negócio entendam melhor do negócio, né? Então, as vendas transacionais, como a gente chama lá no dia a dia, é o que o seu negócio faz ali para gerar dinheiro, clientes, enfim, vendas. Mas eu precisava de alguém que analisasse esses dados no ponto de vista de relatório. Então, o analista de dados organizava esses dados, ajudava a entendê-los. E o analista de BI criava esses relatórios ali sobre o que aconteceu, né? Muito sobre o que a venda, como foi a venda, para quem eu vendi, quando eu vendi, quantidade de vendas por data, quantidade de vendas por ano, enfim, região do Brasil. Então, eu vejo o BI como um analista de BI analisando aquela massa de dados ali para analisar o que aconteceu. O que você acha? Pois é, eu vejo assim também, uma coisa que eu queria conversar com você também é o seguinte, como que esse dado chegava antigamente? Que, aliás, é muito diferente do que a gente tem hoje. É muito né? diferente. As empresas mais adiantadas, elas já trabalhavam com bases de dados e pensando ali, né, uns 10 anos atrás, a gente tinha um conceito, na época, que era o conceito do DW, que vigora até hoje, né? Uma ferramenta bastante utilizada. Para alguns cenários ainda faz sentido, né? Para alguns cenários, o DW, né? Para quem não sabe, gente, o que é DW? DW é o Data Warehouse, né? O armazém de dados. É uma estrutura onde você pega ali as suas fontes transacionais, os bancos de dados e condensa todos esses dados numa estrutura organizada, né, limpa. Voltada no negócio, e né? voltada para a análise de negócio. Mas isso é o melhor dos mundos, porque tinha planilha de Excel, tinha um bocado de coisa, né? Quer dizer, tinha nada, né? Até hoje tem. Ainda tem, com certeza. Ainda tem bastante. É aquela planilha que o pessoal preenchia manualmente, assim. Peraí que teve um erro, deixa eu corrigir aqui. Então, eu vejo muito a atuação do analista de BI
uma atuação mais global, assim, né, sobre os dados. Então, ele pegava esses dados, onde eles estavam, seja na planilha do Excel, seja na base de dados fonte, fazia ali o tratamento, a gente chamava de ETL, as famosas cargas. Cargas né? de dados. Já tive muito problema com cargas que rodavam à noite, e aí davam inconsistência. Pois é. Carga diária, né? Rodava de madrugada. Isso, aí de manhã o relatório estava todo errado, aí você tinha que corrigir e gerar a carga de novo, lembro disso. Na vida era essa. E você pode, não sei se você concorda, mas um analista de BI, ele tá bem ainda nesse ambiente relacional, né? Com dado estruturado, mais o universo do BI, né? Uma pessoa que mexe mais com DW. Muito preocupado com modelo de dados, né? Modelagem. Isso, como modelo conceitual. Exatamente. Ali. Como é que uma tabela conversa com a outra. Essa tabela que é cliente, essa é venda, essa é produto. Isso. Como é que eu coloco tudo isso para funcionar? Senta com a pessoa do negócio, fala como é que funciona o fluxo de venda. Aí cria uma fato, né? Vocês devem lembrar do conceito de fato. Quem vai ser a minha fato, as minhas dimensões. Ali já trabalhando, né, no Data Warehouse, né? Um BI faz bem essa parte, né? Exatamente. E tem uma parte final também da entrega, né? Naquela época que, até naquela época, trabalhava essa entrega muito em tabelas já prontas para serem consumidas, que a gente normalmente entregava numa planilha de Excel. Numa planilha, a gente pegava a planilha e voltava a planilha. Voltava para a planilha, essa planilha aqui é a final para você consumir e tomar decisão. Mas, em algum momento, a competência de visualização de dados também chegou muito forte para esse papel, né? Verdade. O analista de BI. Verdade. Geralmente ali no Reporting Services, né? Exato. Um DataZen, enfim, eu me lembro dessas ferramentas serem fortes na época que eu era BI. Boa. E aí, em que momento... Porque, assim, teve um momento nessa caminhada do mercado em que surgiu a figura que ficou conhecida como unicórnio, né? Que é o famoso cientista de dados, seja lá o que isso for naquela época, né? E aí, como é que é a sua visão dessa figura, né, esquisita mitológica? Figura mitológica do cientista de dados dessa época? Eu acho que ainda estava uma confusão, né? De definição de escopo, de definição de responsabilidade, definição do quais as skills eu esperava dessa pessoa, né? Mas o cientista de dados, eu acho que já começa uma análise misturada ali de uma estatística, ele começa a surgir, né, nesses dados para fazer insights. Bom. Então, eu vejo que o cientista de dados pegava o dado que o analista de BI, analista de dados trazia, e com base nessas informações ali, ele trazia insights. Então, eu acho que é ali que surgiu a primeira visão, né, dos insights, dos KPIs, né, dessas análises em cima do dado em si, do dado relatório. Mais estatística, mais preditiva. Ali que foi, para mim, o início, assim. Mas aí o começo tinha situações interessantes, né? Porque você tinha... Começo, gente, nós estamos falando ali o quê? Uns 10 anos atrás, né? Uns 10 anos atrás. 10 anos. Você tinha empresas que tinham cargo de cientista de dados, que basicamente era um analista de BI. Era analista de BI. Você tinha cargo de cientista de dados, que o cara era basicamente um estatístico. Perfeito. Você tinha outro que era mais próximo do que é hoje o engenheiro de dados. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho, né? E... engraçado, eu acho que a gente conversando um outro dia desse, eu te contei um caso de um amigo meu que trabalhava no exterior. E um dia me mandou uma mensagem e falou: Ney, fui contratado aqui numa empresa como cientista de dados, estou super feliz. Cara, pô, que bacana, parabéns, né? Que legal, o que você tá fazendo aí? Então, cara, não sei o que eu vou fazendo, não. Me contrataram. Na carteira tá falando cientista, vamos descobrir. Cientista de dados, o que eu vou fazer? Não sei, eu vou ter que arrumar coisa para fazer aqui. Então, assim, né? É a falta de maturidade que tinha num determinado ponto ali do mercado, mas... o interessante é que essa figura mitológica, unicórnio do cientista de dados, que fazia um pouco de tudo, né? Cobrava o tiro de meta, lançava a bola, corria no gol para cabecear e fazia a coisa toda. Mas, à medida que o mercado ele foi amadurecendo, é muito perceptível a divisão desse cara, né? Dessa figura do cientista de dados como analista de BI em alguns papéis um pouco mais bem definidos, com momentos de trabalho ali nos projetos de dados um pouco eu mais acho que eles mesmos definidos. Foram percebendo, né? Falando, não, agora eu estou sendo um BI, ok.
mas você quer que eu pegue essa informação que eu gerei, eu gere os insights, eu faça análise estatística, eu preveja um comportamento. É muito claramente são etapas diferentes. E é muita coisa. E são skills diferentes, né? São tecnologias diferentes. Então, eu acho que o próprio mercado foi entendendo, olha, primeiro que eu não vou achar essa pessoa que faça tudo tão bem, Nossa, né? a pessoa não escala. Ele vai deixar isso, ou eu tenho uma pessoa que faz isso, e se ela sair da empresa, eu tô lascado, porque tudo vai com ela. Porque você espera muito, né, muitas diferentes skills numa mesma pessoa. E aí o mercado entendeu, olha, eu não vou conseguir substituir uma pessoa dessa, então eu prefiro ter várias pessoas focadas em skills específicas, que aí é muito mais fácil de eu conseguir uma outra que faça isso para mim também, né? Eu acho que aí o mercado foi se adequando. Algumas empresas ainda estão, eu acho que ainda estão tentando, né? Tem muita vaga que você fala, meu Deus, você quer quem, meu filho? Exatamente. Você quer um DBA, você quer um BI, você quer um cientista, um engenheiro, tudo junto. Ainda quer um software, né? Um desenvolvedor. Um engenheiro de software. Engenheiro de software, né? tudo ali junto. E não é assim que funciona, né? As skills são diferentes. Né? Uma caminhada de maturidade que tá acontecendo. Com certeza. Mas aí, assim, pensando nos papéis, né? Você acha que a gente pode falar que são 3 grandes papéis essenciais, assim? Eu penso, vem muito na minha cabeça, assim, a figura do engenheiro de dados, né? Que é um cara que esse cara faz? Ele tá mais no início do processo, né? Às vezes meus alunos me perguntam, o pessoal me pergunta, eu sempre falo que o principal entregável do engenheiro de dados é o dado com qualidade assegurada, né? Então, o que esse cara vai fazer? Ele vai capturar o dado, só que o dado, né? Antigamente, a gente falou, estava nas bases de dados, estava ali nas planilhas de Excel, mas hoje esse dado, às vezes, está na internet, ele vai ser capturado, né? De uma maneira, né? Usando programação. Isso. Às vezes, ele está numa API, que é um... né, que você vai ter que consumir. Que eu vou ter que consumir de alguma maneira. Às vezes, ele está num banco que a gente chama de NoSQL, né? Não relacional, é uma estrutura diferente dos relacionais antigos. Então, assim, tem uma variedade grande de formatos, né? Quem trabalha aí, por exemplo, nós estamos... recentemente aí estava a época de você declarar o imposto de renda. Para quem já mexeu com esse tipo de dado, né, de nota fiscal, sabe que isso é um formato que chama XML, né, que é um formato totalmente diferente, todo... Com demandas completamente não estruturado, diferentes. né, uma coisa, enfim. Então, você tem essa diversidade de formatos, de fontes, né? E aí, o que o engenheiro de dados vai fazer? Ele vai pegar todos esses dados de onde eles estão, vai trazer esses dados para um repositório centralizador, que hoje a gente chama de Data Lake, né? Que foi criado, né? Um dia a gente vai conversar mais especificamente sobre Data Lake, mas traz para essa estrutura e vai trabalhar ali algumas etapas. Talvez a primeira delas seja limpeza e a estruturação desses dados, né? Catalogar também, né? Isso, catalogar, fazer ali um tratamento e disponibilizar os metadados, né? Isso. O conhecimento sobre aqueles dados. Isso. Vai fazer ali as integrações que a gente falou, que são super importantes, né? Vai implementar regras de negócio, vai colocar alguma métrica, algum indicador que é importante para a organização. Isso ali está ainda na parte de engenharia. Isso. E ele vai disponibilizar esse dado na ponta final para as outras pessoas consumirem. Quem são essas outras pessoas? Pode ser um analista de negócio. Já diretamente, né? Se você disponibilizar de uma forma que o analista de negócio já consiga entender e consumir, ele mesmo pode fazer isso. Exatamente. Então, disponibiliza para o analista de negócio, mas disponibiliza também para os outros papéis do time de dados. O analista de dados, né? Que hoje, antigamente, analista de BI, hoje é muito comum você falar analista de dados. E o cientista de dados. E o que você acha desses outros 2 papéis aí? Pois é, o analista de dados, hoje, no ecossistema que a gente vê hoje, né? Às vezes, esse papel... Outros papéis assumem, assim. Eu não sei, pelo menos nos universos que eu conheço, nos meus clientes... Eu vejo que esse papel, analista de dados, ele é feito pelo analista de negócio. Legal. Muitas vezes, tá? Não sei se... Às vezes ele tá dentro da área de negócio, Isso. Né? Então, ele seria um cara de negócios muito bom, que conhece um pouco da tecnologia, obviamente, para saber consumir. Mas não um analista de dados, entendeu? Que não seja ali também no negócio. É o que eu mais vejo, eu não sei na sua realidade. Boa. Pois é, do lado de cá, a gente acaba vendo a figura do analista de dados... E analista de dados é um nome genérico. Esse cara, ele aparece com vários nomes no mercado, né? Já ouvi, por exemplo, Data Translator, já ouvi
analista, enfim, né? Já ouvi vários termos diferentes. Mas o que eu percebo? É um cara que ele vai pegar esse dado e vai fazer a ponte desses dados com a área de negócio, entendendo as dores e o valor, né? Então, é o cara que vai entender, cara, o que é dor do negócio, quais são os problemas que a gente precisa resolver que impedem o negócio de avançar. Vai transformar isso em análises técnicas, né? Uma análise de dados, vai pensar em indicador, vai KPI pensar em ali. KPI, exatamente. E vai pensar em como disponibilizar isso, na maioria das vezes de maneira visual, né? E aí tem toda uma ciência que gira em torno disso também, né? Do design, pensar ali... Para fazer mais sentido, Exatamente, para para fazer valor. sentido, para que as pessoas... Uma coisa muito legal que eu ouvi uma vez também... você ter um dash, uma visão que não seja confusa, que você consiga bater o olho naquilo ali, enxergar a informação que você precisa, do jeito que você precisa, de forma clara, né? Porque as pessoas não têm tempo hoje de ficar olhando, entendendo, será que isso aqui é isso mesmo? Isso também tem que ser potencializado. E aí esse cara vai entregar essa análise, né? Essas métricas, esses KPIs e tal, para a área de negócio, para fazer essa ponte, né? Eu vejo muito analista de dados fazendo essa ponte. Entendi. Sim. E é por isso que, assim, como ele tem que conhecer, para fazer a ponte, ele tem que conhecer do negócio, né? Por isso que muitas pessoas acabam já sendo do negócio e aprendendo a parte de ferramenta, de consumo, porque aí ele já teria os dois. Mas, obviamente, que no cenário ideal, são responsabilidades diferentes. O do negócio faz o negócio, exatamente, né? E o analista de dados dá a ele insumo para fazer o negócio. Então, não deveria ser a mesma pessoa, né? Aliás, engraçado, porque eu já vi... Porque, assim, antigamente você tinha uma separação muito clara nas empresas entre a TI e o negócio. Perfeito. Hoje, em alguns cenários, você vê que essa coisa ficou meio fluida, né? Então, você tem pessoas dentro da TI que são... pontes diretas para o negócio, são especialistas do negócio, que é super legal. E você tem dentro das equipes de negócio, analistas de dados, às vezes até cientistas, dentro do negócio, não na TI. Exatamente. Exatamente, porque eles queriam exatamente diminuir as barreiras, né? Porque se o negócio conversa com a TI, né, de forma fluida, consegue falar essa mesma língua, você tem insights melhores. Você potencializa. Potencializa seus resultados, né? Suas estratégias. Porque se você faz análise de dados realmente voltadas para o que o negócio precisa, porque o cara conhece de fato do negócio, é muito melhor, né? Do que você mandar, não, isso aqui... Eu como analista de dados, eu achei que isso faz sentido. Mas eu sou do negócio, obrigada, isso aqui eu não vou usar. Né? Então, por conectar isso. E conectar isso é muito importante. Até você falando, e me lembrei de uma coisa agora, que é o seguinte, né? A gente fala bastante, assim, que uma visão, uma planilha, uma entrega, por melhor que seja, dentro da minha gaveta, não gera valor para ninguém. Perfeito. Então, assim, não adianta nada. Isso, inclusive, é uma coisa que, infelizmente, ainda acontece muito nas organizações que estão começando a trabalhar ali com dados, que ainda não têm uma maturidade. Mas, assim... entra, né, no hype ali de, a gente precisa de dados. Não no hype, né? Entende certo que precisa investir num time de dados. Mas aí, no meio do caminho, o que acontece? Há um esforço, o pessoal faz as entregas, as visões, gera ali as métricas, entrega o dado e as análises. Mas aí, quando você apresenta isso para a área de negócio rejeita, né? E continua... usando o método antigo. Usando o método antigo, fazendo do jeito antigo, e aquilo não entra na operação para gerar valor. É verdade. Né? E aí, por isso que muitas empresas tiveram que fazer investir pesado também na questão da cultura, né? Boa. E hoje eu acho que a gente está mais avançado em relação a isso. Eu acho que as empresas estão mais preparadas e mais abertas para usar esses dados. Boa. Mas isso foi um processo, né? Empresas talvez de alguns ramos que não sejam tão competitivos, né? Eu vejo algumas empresas, por exemplo, de engenharia que ainda estão começando, porque elas ainda são voltadas, eu estou voltada para minha obra lá e não quero ficar gastando dinheiro, investindo, por exemplo, num ambiente de dados que não é barato, né? É bem caro, não né? Exatamente. E eles veem a TI como custo ainda. Então, é importante que a empresa tenha essa cultura também de achar valor nisso, investir, porque é um dinheiro a ser investido, porque não é barato você ter um ambiente legal para dados, né? E algumas empresas eu vejo que ainda não estão
tão nessa ainda, mas para mim são poucas, assim, a maioria sim. tá bem... O mercado amadureceu, amadureceu né? bastante. O mercado amadureceu. Sem dúvida. E muitos alunos, porque eu também sou professora, tá, gente? Esqueci de falar no início do IGTI, muito feliz pelo convite, valeu. E os meus alunos me perguntam muito o seguinte: para ser engenheiro de dados, cientista de dados, preciso saber programar? É sim. E aí, né? A gente tenta falar assim, não, mas não é bem, porque tem muita gente que tem esse problema com programação, né? Mas é aquela resposta que eu me lembro que você deu uma vez. Se você souber, você vai ser um engenheiro melhor? Você vai ser um cientista melhor? Um cientista melhor? Um analista melhor? Um analista melhor? Boa. Sim. E assim, tem todo um movimento do mercado, né? Indo para essa direção que você falou do low code ou do no code, né? Porque, assim, né? A gente vai falar, a gente vai ter um episódio só sobre mercado e tal. Mas assim, fato é que é um profissional difícil de ser encontrado, né? Muito difícil. E aí, o que acontece? As empresas precisam dessas pessoas e não encontram na velocidade que elas precisam, né? Algumas startups, alguns, né? Um pessoal aí do mercado já entendeu isso. E tem muita gente trabalhando em soluções que você não precise programar, né? Que você não... Já te dá ali um framework legal. Que você precisa entender o processo, né? O fluxo, você monta ali o processo e a coisa sai ali do outro lado. Eu não vejo esse cenário ainda como muito maduro, sabe? Muita coisa que a gente faz ainda tá customizada, hardcode, desenvolvido assim, né? A gente consegue desenvolver muita peça reaproveitável ali no nosso cenário de programação, mas ainda assim... não programar nada. Se tiver um cenário novo também, né? Que aquela peça às vezes não faz sentido, um modelo de negócio muito específico, não vai ter como você utilizar, né? O que já tá lá. Né? Então você vai ter que saber criar. Precisa ser dinâmico, porque o mercado muda, né? As coisas que a gente implementa tem que mudar junto, né? Verdade. E assim, eu fico pensando muito assim... as informações, os dados já estavam sendo coletados há muitos anos, como a gente falou. E usados muito na análise do que aconteceu. Em um dado momento, entendeu-se que, não, eu tenho dados que podem me ajudar a saber o que vai acontecer. E aí entra a terceira figura que ficou faltando do time... O cientista de dados. Exatamente. Esse cara, pessoal, a importância dele na equipe, e muitas empresas às vezes negligenciam e pedem pro engenheiro, faz umas visões, ou analista de dados, faz umas visões aí sobre o que o engenheiro criou. Cara, o que o engenheiro criou, tenho certeza que pode dar insights muito mais elaborados, muito mais profundos do que uma análise sobre o que aconteceu. Porque isso o mercado já tinha, né? E o cientista, ele vem para isso. Para dar essa profissionalizada na análise do dado, nos insights, é o próximo passo, né? É o próximo passo. É o próximo passo. E muita gente fala assim, eu tenho essa facilidade com a parte do negócio, eu gosto de entender, de dar insights. O cientista é um cara que, se tiver um people skills legal ali, né, faz uma diferença, porque ele vai ter que conversar com muita gente, vai ter que entender daquele negócio, porque os insights dele vão ser bem aprofundados, né? Super necessário. E assim, você começou a falar brilhantemente exatamente isso, até um dado momento, você estava olhando para o que aconteceu, né? Eu acho que o grande salto também do cientista é porque ele começa a tentar responder a pergunta: o que vai acontecer, né? Qual vai ser o meu faturamento? Qual vai ser o volume de vendas ou de demanda? Qual que é a tendência? Qual que é a tendência, exatamente. Nossa, e aí a gente tem... assim, o céu é o limite, né? A gente tem uma infinidade de possibilidades aí entre os modelos de machine learning, entre o deep learning também, né? Mais recente, com tecnologias mais novas e tal. Mas, essencialmente... e aí tem uma outra linha também, mas essencialmente eu vejo o cientista se debruçando sobre essa pergunta. Sobre duas perguntas, na verdade. A primeira delas, o que vai acontecer? Perfeito. Né? Qual que vai ser o futuro? Vou tentar prever o que vai acontecer. E ainda tem uma linha de trabalho da ciência de dados que tenta responder a pergunta: o que devo fazer? Que aí entra mais ali os modelos que a gente chama de prescritivos, né? Os modelos de otimização, que tentam otimizar ali, né, algum resultado para dado... te dar uma informação bem pronta mesmo. Eu sei o que e sei como. Exatamente. Então, por exemplo, alguns casos que a gente já fez... o caso clássico, por exemplo, é o da logística, né? Então, cara, eu tenho aqui uma frota de caminhões, eu tenho aqui a carga, né? Os produtos, eu tenho a minha equipe, o motorista, a pessoa que ajuda ali.
como que eu vou fazer as rotas da melhor maneira, que desgaste menos o motorista, percorrendo em menos tempo, e aí eu vou rodar isso um modelo de otimização, ele vai dizer para mim a melhor ou algumas das melhores rotas que eu tenho para poder fazer. Né? E quanto mais variável você puder colocar para ele entender... Quanto mais restrições, filtros, olha, ali tem esse problema, então ali talvez é uma opção que não seria legal por causa disso. Então, quanto mais o seu modelo estiver alimentado com informações, com filtros, com restrições, mais eficiente ele vai ser, né? Então, no final, para te dar insights ainda melhores. Bacana, exatamente, assim, né? Também tem uma parte que, além de você ter mais... Por que ter mais informações é importante, né? Porque, às vezes, os próprios modelos... E aí, gente, esse negócio é super interessante. Por quê? Porque os modelos de inteligência artificial, né, de machine learning, eles literalmente aprendem com os dados, né? É diferente de você, o pessoal que tá aí em casa, a gente entender... eu acho que essa variável aqui ela é importante, eu acho que essa outra não é, e fazer umas análises. O próprio modelo vai entender quais são as variáveis mais importantes, quais não são tão importantes assim, fazer algum tipo de associação entre elas para construir uma nova, e aí sim gerar uma previsão que vai ser totalmente nova, né? Por isso que é machine learning, né? Exatamente, aprendizado de máquina. Então, você dá o insumo, codifica ali a lógica e ele vai aprendendo e vai se tornando cada vez mais refinado. Exatamente, à medida que você vai tendo novos dados, né? E aí, cara, pensando em aplicações, né? A gente tem aplicações aí das mais variadas. Por exemplo, todo mundo aqui tem um cartão de crédito, né? Cliente de banco tem um cartão de crédito. Então, assim, quando você tem um cartão de crédito, cada transação que você, né? Cada compra que você faz... tem lá por trás um modelo de machine learning fazendo uma previsão do tipo assim, essa compra, ela foi uma compra legítima, uma compra real, ou ela foi uma fraude? Uma fraude. Inclusive, esses modelos aí já me salvaram a vida algumas vezes, tá? Eles já identificaram que era e entraram em contato? Ah, não, já tive. Tenho, né? Tem um banco que eu sou cliente que, né, foram feitas 2 compras suspeitas, assim. O Ney comprando aqui, não é possível. E tal, um negócio, um rolê esquisito, né? Aquela coisa, em 18 horas você tá em Belo Horizonte, 19 horas você tá fazendo uma compra presencial na Irlanda, sabe? Enfim, né? Aí, mas assim, o que acontece? Imediatamente o pessoal vai lá e trava seu cartão e te notifica, fala, olha, temos uma compra aqui que é suspeita. Nosso Imagina se esse modelo não fosse eficiente e tivesse bloqueando o cartão de todo mundo que ele achasse que tivesse algum detalhe. Então, imagina o quão confiável, né, este modelo, né, tem que ser para você colocar em produção e falar, bloqueia a galera que você acha que é fraude. Porque o problema com o seu cliente que você não criaria, se de fato você estivesse bloqueando cartões de compras legítimas. Pronto, né? Você tem 2 problemas aí. Você deixar passar a fraude, mas você ficar bloqueando todo mundo, também tudo. É ruim. Então pensa, o tanto que eles tiveram que, esse modelo realmente ele tá afinado e a chance dele bloquear alguém com compra legítima nesse cenário é menor. Porque se for muito grande também você cria outro problema. Não é isso? Então, isso é muito legal. E tem muitas outras aplicações, né, que você pode fazer. São inúmeras, né? E por isso que o Data Science, por isso que o cientista de dados é um profissional muito procurado, né, obviamente. E eu fico pensando muito assim, em que momento que isso foi possível, assim? Eu penso muito na questão do cloud. O que você acha? Está muito relacionado a cloud, né? Excelente. Cloud computing, né, computação em nuvem, permitiu que você levasse todos os insights, todo o trabalho do time de dados para um outro patamar, né? Porque assim, antigamente o que fazia, né? A gente montava toda a nossa infraestrutura, a gente fala dentro de casa, né? Então as empresas investiam assim quantias milionárias montando data center, comprando servidor, refrigeração, que são coisas assim caríssimas, né? Tem um investimento muito grande. E qual que é o grande problema, assim, de você manter isso dentro de casa, né? A gente sabe, no nosso tempo, que dado, ele tem um volume absurdo, uma velocidade absurda. Até para ele ser eficiente ali na sua análise. Exatamente. E aí chega um ponto que o seu recurso chega no limite, e às vezes esse limite chega muito rápido, né?
E aí, cara, quando esse limite chega, o que eu faço, né? Beleza, eu vou precisar de algumas semanas, dependendo, alguns meses de aprovação de orçamento. Isso, pra gastar vir trazer a máquina. alguns milhões de reais ali para comprar equipamento novo, colocar. Enquanto isso, eu tô limitado ali. Pronto, exatamente. Não cresci. E aí na nuvem, o que você faz? Você dá um cliquezinho, Cliquezinho. você já tá com toda a sua infraestrutura pronta, já tá com tudo funcionando, né? Exatamente. E aí, e não isso só, né? Porque o tempo de escalar antigamente era muito difícil. Até mesmo, tá? Dentro de um data center tinha suas complicações, porque às vezes você tinha questão contratual, tinha que contratar mais máquinas, ou ver como é que vai fazer, vai alugar, vai, enfim. Então, até no data center, né? Por ser on-prem, como a gente chama, que é, né? Não é na nuvem. Era difícil, né? E na nuvem te dá a possibilidade de escalar muito facilmente para pegar o seu limite, não só também de espaço, mas de processamento, né? Então, eu preciso processar uma massa de dados imensa e meu SQL Server lá, meu MySQL tá lá lutando. Cara, bota numa outra plataforma que te permite que 10 máquinas processem juntas, um Hadoop, os Sparks, exatamente. Coloca 20, 100 mil máquinas, enfim, para processar juntos, porque eu quero poder de processamento. Sem isso, talvez nunca conseguiríamos insights bons dessa massa imensa de dados. Exatamente. Né? Inclusive, esse é o cenário, né, Jéssica? Porque, assim, hoje é difícil você trabalhar com dados profissionalmente e chegar numa organização, assim, né? Que você vai estar trabalhando num time de dados e não ter dado que está pelo menos no nível de tera, né? Aquele cenário que a gente falou de ter as planilhas do Excel, aquilo ali dá ou saudades, né? Porque aquilo ali não existe mais. Hoje você tem teras de dados para poder trabalhar. E é exatamente isso que você falou. Se você não tiver uma estrutura de computação distribuída, que processe em cluster, que tenha condição de processar terabytes de dados, não chega, né? Não sai do outro lado, não gera o valor. Então, por isso que eu acho que o cloud foi diferencial, primeiro, por disponibilizar recursos de maneira tão rápida e de forma que você pode adicionar ou reduzir, o que te dá um controle muito grande sobre seus próprios custos, né? Boa. Se tem uma época que eu não preciso tanto, ou enfim, uma sazonalidade ali, eu só preciso nessa época do ano, não vendo tanto, enfim. Você aumenta e você diminui, então você tem um controle muito legal dos seus custos, né, e dos seus recursos, e também poder de processamento. Quando você adicionou esse poder de processamento, aí o mundo se abriu. Aí eles descobriram que tinham muita coisa legal para ser usada nos dados que estavam lá parados e que fez a grande diferença. Exatamente. E por isso que estamos falando de dados aqui. E é por isso que provavelmente você aí tem interesse em saber mais, né? Muitos estão estudando para ser engenheiros, para ser cientistas. Pessoas de outras áreas estão vindo, né? Nem você, né? Veio de outra área. Eu vim de pelo menos outras duas áreas, né? Sociologia, enfim, veio de várias outras áreas, porque é uma área legal que você pode unir o seu skill, seu people skill, se você gosta de conversar, de entender do negócio, né? Mas também gosta da parte dos desafios técnicos ali, de subir um cluster, de configurar, de ver o dado transformando, ou de fazer visualização, enfim. Então, te dá liberdade de ser várias pessoas ali dentro de uma empresa, né? Então, se você... eu sou um desenvolvedor, você vai desenvolver. Mas se você é um engenheiro, vai ter momento que você vai estar numa reunião conversando sobre o negócio. Exatamente. Né? É muito gostoso. E você vai vê ter hora as que coisas, você vai desenvolvendo, e você né? vê as coisas que você está construindo, gerando valor, gerando impacto na vida da pessoa que tá lá na ponta. Na vida da pessoa. E ela, nossa, que legal, não sabia. Então, você tanto tá na parte técnica ali, construindo, Spark, configurando, como você pode estar na reunião de entrega ali, junto com o pessoal, e vendo o seu relatório, né, o dado que você criou. Um cientista conseguiu fazer milagre com aquilo ali, e você mostrando, nossa, que legal, isso vai melhorar o negócio. Então, por isso que eu acho que é uma área legal, porque você pode ser várias pessoas ali. Você pode ser um cara que tá na reunião entendendo um negócio pra você fazer uma modelagem, né? Como você pode ser um cara lá, tá com fonão, construindo Spark loucamente ali no... né? Ou então um pipeline lá na linguagem de programação que você escolher. E isso, você pode ter esses dois papéis ali dentro também, né? Então, tem muita gente que gosta por isso, né? Exatamente. A gente vai falar de vários assuntos aqui no podcast aí pra frente, né, Jéssica? Nós já demos alguns spoilers aqui, mas vai ter... Acabou que saiu, né? Eu tô até dando uma coladinha aqui. Olha, vai ter carreira, vai ter
programação para dados, vai ter nuvem, vai ter LGPD, vai ter segurança da informação. Olha só que legal. A gente vai falar sobre qualidade de dados, vamos falar sobre carreira também, que a gente começou, vamos bater um papo. Mas um papo bem voltado para isso mesmo. Bem Quais voltado. skills você precisa, falar sobre as vagas disponíveis, como analisar, né, o caminho a ser seguido para atingir mais rapidamente essa posição, Exatamente. dar Tem uma ajuda. muita gente em mudança de carreira, migrando aí, né, vindo para a área de dados. Então, a ideia é realmente trazer, e a gente vai trazer alguns convidados também para poder conversar com a gente sobre esses temas, especificamente de carreira, pessoas que vão poder dar dicas valiosas para a Porque galera. trabalham assim, né? muitas vezes com essa prospecção de talentos, então vão saber quais são as Exatamente. demandas. Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência com o mercado internacional, que eu já ajudei a conseguir algumas pessoas para algumas vagas, então Boa. o que se procura nesse mercado. Muita coisa legal, né? Esse foi só o primeiro episódio, a gente tá muito animado, né, Ney? Os próximos vão ser muito bons também, fiquem com a gente, acompanhem o canal, né? Sigam no YouTube, ativem o sininho. Eu sempre quis falar isso, gente, ativem o sininho para receber notificação, coisa maravilhosa. Pô, demais da conta. E é isso, né? Muito feliz por estar com você no primeiro episódio. Estamos aí, né? Estamos aí, beleza, pessoal? Obrigado por estar com a gente. Até a próxima. Grande abraço a vocês. Grande abraço.